Prosseguindo com passagens e citações dos nossos sábios no Talmud, Tratado Tanit, agora 25b, a respeito da falta de chuvas e como agiam, intercediam os nossos sábios, os nossos tzadikim, pedindo a Deus que tivesse piedade da geração e mandasse chuvas. E apenas em parênteses, talvez cabe notar que chuvas, além do sentido literal, tem também um sentido figurativo que evoca todo tipo de bênçãos de ordem física e material. Assim explica Nachmanides naquela passagem da Torá que nós mencionamos já no início de uma porção bíblica: Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru vasitem otam, se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês se esforçarem no estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Então Deus promete: venatati gishmechem beitam, eu enviarei as chuvas no seu devido tempo, na sua devida estação, na sua época propícia. Então lá explica Nachmanides que a palavra geshem, chuva em hebraico, também vem de gashmiut, bênçãos materiais. O material, o físico material, palpável, é chamado também de Geshem Gashmi em hebraico. Então ele diz que chuvas, não é apenas chuvas, mas isso simboliza todas as bênçãos físicas e materiais. Então aqui nós estamos falando, no sentido literal no Talmud, da ausência de chuvas, mas de certa forma tudo isso se aplica também quando está faltando bênçãos físicas materiais na vida da pessoa, de forma individual ou de forma coletiva na comunidade. E nos conta o Talmud, Maaseh Shaya Bishnat Batzoret, certa vez aconteceu num ano de seca e estiagem, Ve'ayu Kol Israel Mitztarim Al Gshamim Shepasku, e o povo de Israel inteiro estava na Terra Santa sofrendo pela ausência de chuvas, pela seca, que isso prejudicava toda a plantação, comprometia toda a colheita e faltava para todo mundo até o que comer. Então, conforme o protocolo padrão, Gazruta Aniot Alatzibur, os sábios estabeleceram alguns jejuns, assim se dizia, começavam jejuando primeiro os rabinos, depois o povo todo, segunda-feira, quinta-feira, outra segunda, às vezes uma bateria de jejuns. Porém, fizeram alguns jejuns. Nós temos os jejuns obrigatórios do ano, Yom Kippur, Tisha B'Av, outras datas, mas aqui eram jejuns adicionais. Porém, não foram atendidos. Nesses dias de jejum, se aumentavam as rezas e se fazia uma série de práticas de tshuvá, de penitência, arrependimento, mas com todos os jejuns ainda não foram atendidos. E Arad Rabbi Eliezer Lifnei Atevá nos conta o Talmud que o grande sábio da geração, Rabbi Eliezer, ele tomou o lugar do Hazan, ele foi para o Amud, o pódio do Hazan, o lugar onde aquele que é o emissário de todo o público conduz as orações, Ve'amar esrim be'arba brachot, e ele pronunciou lá 24 bênçãos. Em geral, durante o ano inteiro, nós temos como reza principal Shmonesre, a tradução de Shmonesre é 18, prática acabaram sendo 19 bênçãos, mas em alguns dias especiais, ocasiões especiais como essas desses jejuns, se acrescentavam bênçãos na reza, e Rabbi Eliezer foi ele pessoalmente conduzir as orações, pronunciando 24 bênçãos, acrescentando rezas especiais em função do jejum, da situação, porém velonena. Com tudo isso, não foi atendido, suas pressas não foram atendidas. E Arad Rabbi Akiva Harav, em seguida, vendo que não acontecia nada, não descia chuva, etc., depois dele ter rezado e sem sucesso, então tomou o lugar dele Rabbi Akiva, famoso Rabbi Akiva que viveu há cerca de 2000 anos atrás, e ele fez uma reza mais curta, ele não fez a reza de 24 bênçãos, etc., ele apenas disse o seguinte: Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei, Ein lanu melech elata, nós não temos outro rei a não ser ti. Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei, Lema'ancha rachem aleinu, por ti mesmo, que nós somos teus filhos, teus súditos, tenha misericórdia, tenha pena de nós. Ele apenas pronunciou essa frase, Umiyad yardu g'shamim, e logo começaram a descer chuva, começaram a
começou a descer chuva, a cair chuva. Inclusive, essa passagem talmúdica, essa oração de Rabi Akiva, ela é a fonte original da famosa reza que nós fazemos durante os 10 dias de Teshuvah, em Rosh Hashanah, Yom Kippur, nos dias intermediários, Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei. Hoje em dia, com o passar dos séculos, essa reza foi se expandindo e vários pedidos foram incorporados nela, mas a origem da reza vem dessa passagem aqui de Rabi Akiva. Todo mundo ficou, não sei se intrigado ou curioso. Rabi Eliezer ben Urkenos, Rabi Eliezer, o grande sábio da geração, ele rezou e rezou tanto, e não veio chuva. Rabi Akiva veio, rezou um pouquinho, uma reza curta, e logo foi atendido. Miad yatzabat kol min hashamayim ve'amra, logo se escutou como uma voz celestial dizendo, esclarecendo, Lo mipnei sherabi Akiva gadol mi Rabi Eliezer, que vocês não se equivoquem que isso aconteceu, não porque Rabi Akiva é maior, é superior a Rabi Eliezer, seja em conhecimento da Torá, seja em boas ações e espiritualidade, porque ambos eram sábios de primeira envergadura, dos maiores sábios que tivemos. Ela, qual a diferença? Ela, Shezer Rabi Akiva ma'avir al midotav, vezer Rabi Eliezer eino ma'avir al midotav. Por que as preces de Rabi Akiva foram atendidas e as de Rabi Eliezer não? Porque Rabi Akiva, ele tinha uma característica, ele possuía um traço de caráter que Rabi Eliezer não tinha. Rabi Akiva sabia, talvez porque ele vinha de uma origem mais humilde, talvez porque ele era descendente de convertidos, talvez porque ele era muito pobre na sua juventude, talvez porque ele era até ignorante e analfabeto até os 40 anos, enfim. Mas Rabi Akiva era uma pessoa que sabia tolerar e sabia abrir mão, sabia levater, se precisava em, sei lá, pode ser questões pessoais ou questões públicas ou questões comunitárias, ele sabia abrir mão, dar um passo para trás, enfim. Enquanto que Rabi Eliezer era uma pessoa talvez muito dura e inflexível. E assim veio essa mensagem celestial dizendo por que a prece de Rabi Akiva foi aceita em contraste a de Rabi Eliezer, que não foi, porque Rabi Akiva sabia abrir mão e tolerar, e por isso ele merecia que sua reza fosse aceita.